Josué capítulo 2, verso 2 vai dizer o seguinte: a notícia chegou a Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra. 4. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Pode se assentar. E glória a Deus. Amém. Tem flamenguista do seu lado aí? Se tem, fala o seguinte: irmão, você está firme igual as muralhas de Jericó? Vira para ele: você está firme igual as muralhas de Jericó? Se ele respondeu amém, fala para ele: cuidado, as muralhas caíram. É hoje. E glória a Deus, porque a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor, ela ministra aos nossos corações em todo instante. E hoje não será diferente, amém? Eu quero te relembrar aqui sobre obediência. O povo de Israel havia sido retirado ali do Egito, e então eles estão peregrinando em um deserto. O povo de Israel está no deserto há um tempo, e ali pela liderança de Moisés, tem a sua morte e passa um momento de sucessão. E o homem que sucede a liderança de Moisés chama-se Josué. E a palavra de Deus para Josué: Josué, não se aparte do livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que você não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então Josué se agarrou nessa palavra, e Josué agora caminha, lidera um povo. Um homem que era servo, um homem que andava sobre os pés de Moisés, e ali estava aprendendo, bebendo de tudo. Ele era servo desse Senhor. Hoje agora ele lidera uma multidão, ele lidera um povo. Josué agora está diante de milhares de pessoas, dependente da voz de Deus, e Deus fala agora com Josué. A palavra de Deus agora é ministrada em seu coração, e a partir deste momento o povo vê em Josué uma pessoa onde Deus fala, e assim, quando Deus fala, nós seguiremos para onde Ele está apontando. E Josué é essa referência. Josué é este homem. Só que na sua fraqueza ele se limita, mas o Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Naquilo que nós somos limitados, é aí que Ele se faz forte e os capacita. É assim na minha e na sua vida também. Então agora Josué está diante de alguns desafios, e diante desses desafios existe ali provisão do Senhor. Diante de desafios e limitações existe ali palavra de Deus. Avança, Josué, não retrocede. Avança, Josué, não retrocede. Se apega a essa palavra, Josué, e avança. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, avança. E agora então eles estão diante de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade onde seus muros eram muito fortes, e ela era reconhecida por essa segurança, por essa estrutura. Josué está com o seu povo ali, o povo de Israel, e era tão a reputação de Jericó que as pessoas reconheciam de longe, diante a grande defesa que era essa cidade, uma cidade fortificada de grande estrutura. Porém, para se chegar à terra prometida, teria que passar por Jericó. Em certos momentos da minha vida, da sua vida, nós precisamos passar por muralhas, talvez grandes rochedos, ou situações que se passam intransponíveis, que aos nossos olhos parece ser impossível, mas o nosso Senhor fala: se agarre ao livro dessa lei, medita nela dia e noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque aos nossos olhos parece que é difícil, talvez impossível, mas existe palavra de Deus. Se existe palavra de Deus, existe romper, existe mover, porque cremos nessa palavra, e porque cremos nos movemos. Então, se existe palavra, é o que importa para nós. Assim foi para Josué. O povo estava diante dessa cidade, então acabou, temos que retroceder. Da mesma forma foi por um mar vermelho, foi diante daqueles reis, e ali sucumbiram aos pés dos israelitas. Mas ali estão em um novo desafio, uma nova proposta. Novamente ele vai aos pés do Senhor, e a palavra de Deus é: deem uma volta cada dia. Junto com o povo, os levitas à frente. E no momento que os levitas estiverem ali, eles vão
tocando as buzinas, os alaúdes. E ali, ao terminar da volta, vocês estarão dando um bramido. Amém? E cada dia foi assim. Cada dia foi assim. Foram 6 voltas. Porém, a estrutura e a voz do Senhor para Josué foi: na 7ª volta, vocês não darão mais uma volta na cidade, mas em silêncio vocês rodearão 7 vezes, totalizando ali 13 vezes. Em silêncio vocês rodearão. E no momento que vocês rodearem, na última volta, no momento em que vocês estiverem completando a última volta, de todo o seu coração vocês dão um brado de vitória e louvor, e a cidade será entregue em seus pés, e ali pelo fio da espada vocês a tomarão. Assim foi a palavra do Senhor. E em obediência, Josué fala ao povo, e assim eles fazem. Dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, e parece que ele está fazendo a mesma coisa. Parece, Renilton, que a palavra de Deus veio ao meu coração e o seu. Continua, persevera, porque essa empresa foi eu que te dei. Persevera, porque essa missão foi eu que te dei. Persevera, porque este curso foi eu que te dei. Mas parece que é como Noé. Tem uma palavra, vai vir uma grande chuva, e eu estou ali martelando, e eu estou ali construindo algo. Passa-se os anos, 1, 2, 10, 20, 50, 30, 80, 99, e ele está ali martelando, serrote, construindo algo grande. Parece que no momento do processo, as pessoas olham para aquele homem, aquela família que está ali, carregando uma palavra, se movendo em fé, e existe apontar de dedo, existe acusação, existe um acusar, uma chacota. Olha, Deus falou, mas cadê essa chuva que vai vir? Deus falou, cadê as muralhas intransponíveis aos seus pés? Deus falou, mas cadê o curso se completar? Deus falou, mas cadê o seu irmão vindo para a igreja? Deus falou, mas cadê a sua família aos pés do Senhor? Deus falou, mas parece, só parece que as coisas não vão acontecer conforme a palavra de Deus diz. Tem vezes, Breno, que nós estamos aqui na peleja, nós estamos aqui dando voltas e voltas, mas aquilo que Deus falou que ia acontecer, parece que não vai acontecer. Parece que ela está de pé diante de nós, intransponível, Lucas. A palavra de Deus é certa, eu tenho convicção no meu coração. Mas tem tanto tempo que eu estou no meio do processo, tem tanto tempo que eu estou no deserto, tem tanto tempo que eu estou dando volta aqui. Eu estou em obediência, Senhor, eu estou buscando aos seus pés, mas ainda a muralha está de pé. Por quantas vezes eu e você não estamos assim? Olhando para a estrutura, olhando para a segurança, olhando para aquilo que parece que é muito difícil chegar lá. É muito difícil chegar no lugar da promessa, porque o lugar onde eu estou é limitado. O deserto onde eu me encontro, ele não tem recursos. O lugar onde eu estou é difícil, é dificultoso. Aonde eu me encontro é um lugar onde eu não tenho provisão. Da onde eu vou tirar provisão daqui? Qual o armamento que eu vou ter? Qual a força de fogo eu vou conseguir transponer essas muralhas? A não ser a tua palavra, Senhor. A única coisa que eu tenho é a tua palavra. Esse é o cenário de Josué. Ali um povo numeroso que ele guia, quase 3 milhões de pessoas. E agora como retroceder? Eu e você nessa situação, meio que, será Deus que vai acontecer? Tem um povo dependente daquilo que o Senhor fala no meu coração, e eu falo a eles, será que a dúvida não entrou no coração de Josué? Será que a dúvida não entrou no coração de Noé? Mas obedecer, a palavra de Deus vai nos ensinar que é por fé. E andar em fé é o exercício do crente. Andar em fé, fé é o nosso pilar, o pilar dessa palavra. Toda essa palavra é pautada na fé em Cristo Jesus, em Deus, naquilo que Ele faz, não por circunstâncias, não em causas humanas, não em circunstâncias terrenas, não naquilo que nós vemos aos nossos olhos, mas naquilo que nós cremos. É por isso que nos movemos. E talvez você, jovem, hoje aqui, adolescente,
está passando por situações difíceis, e você para falar através de pessoas ou com pessoas, e as pessoas até riem, mas isso é difícil para você, mas para você e às vezes as pessoas não se compadecem com a sua situação. Mas a palavra de Deus para hoje Deus vê aquilo que se passa no seu coração. Por vezes eu e você estamos agarrados em estrutura, na segurança que o mundo pode trazer, seja dinheiro, seja uma faculdade, seja o conhecimento, seja aquilo que te traz segurança. Mas Deus está nos chamando a um lugar de entrega hoje. Entrega aquilo que te traz mais segurança, para a dependência. Este é o lugar. Ele está nos levando à centralidade de Cristo, a dependência no nome dEle. Porque quando dependemos única e exclusivamente do nome de Jesus, veremos milagres acontecendo a todo instante. Mas que milagres você diz? É somente de muralhas intransponíveis caírem aos seus pés? Não, é milagres de você estar num dia a dia e ver o dia raiar. É o milagre de você ter o dom da vida todos os dias e o seu respirar. É o milagre de você acordar e dar um bom dia à sua família. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E o que tem sido fé? Qual é o exercício da fé para mim e para você? Josué em fé obedeceu. Josué em fé creu. E ali ele liderou o povo em rodear aquela situação, aquela cidade fortificada. Só que em contrapartida, Renilton, existia ali um povo. Em contrapartida, existia pessoas ali assistindo tudo aquilo de camarote. Pastora Bruna, as pessoas ali, creio eu, estavam diante do muro, vendo milhares de pessoas, uma multidão rodear a cidade fortificada deles. E o que se passava na cabeça de muitos? O que será que é esse povo? Quem será este povo? Por que os rodeiam diante de nós? Estão nos desafiando? E diante disso, a palavra diz que grande temor cai sobre essa cidade, porque reconhece que são os israelitas, e existe reputação dos deuses de Israel, reputação daqueles que abriu o mar para o povo passar, daquele que povos foram subjugados aos seus pés, e em tudo eles passaram e venceram, em tudo eles foram vitoriosos. E grande temor cai sobre aquela cidade. E ali ele olha aquele inúmera multidão rodeando a cidade, e eles veem um perigo diante deles. Mas o que eles se atêm? A uma cidade fortificada. Nós nunca fomos vencidos. Então, confiaremos nos nossos muros, em nossa defesa. Eu sei que o Deus deles é poderoso, mas nós temos uma defesa intransponível. Estamos temerosos, com medo, mas temos algo ao que nos agarrar. Só que o texto que nós lemos vai falar de uma passagem onde 2 espias entraram em Jericó. Só que o rei descobriu que eles estavam espiando lá Jericó. E no momento que eles foram descobertos, eles saíram a encontrar abrigo. E na hora de encontrar abrigo, aonde o vaso foi encontrar abrigo? Na casa de Raabe. Essa mulher, uma prostituta. A verdade é que esses homens entraram em um prostíbulo, um antro de pecado. No momento que eles entram lá, essa mulher que vive e está neste ambiente de pecado, creia tantos anos, dependente dessa situação para viver, ela abriga esses homens porque ela ouviu a reputação desse Deus. Essa mulher, ela ouve que o Deus fez por Israel, pelo povo de Israel. E ela tem temor sim naquilo que Deus pode fazer, mas não encara como inimigo. Ela crê que esse é o Deus Todo-Poderoso. Então nesses 12 rapazes que chegam à sua casa, um lugar de prostíbulo, em vez de oferecer um serviço, ela pede um favor. Olha, eu vou escondê-los aqui, mas ao escondê-los e suas vidas forem salvas, salvem também a minha casa e toda a minha família. Aquela mulher estava em um ambiente de pecado, um ambiente que era
não era propício a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus chegou lá. Por quê, irmãos? Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, ele chega num lugar, não existe ambiente que seja capaz de deter a presença do Todo-Poderoso. Aonde você está, seja faculdade, escola, qualquer ambiente onde você estiver, a presença de Deus estará ali. Aonde você plantar a planta dos seus pés, ali o céu estará junto com você. Porque você ali vai ser boca de Deus naquele lugar. No momento que aqueles homens chegaram naquele lugar, naquela casa onde o pecado abundava, superabundou o quê? A graça de Deus. E aquela mulher viu ali uma oportunidade. Ela olha para aqueles dois homens e ela fala o seguinte: eu preciso desse Deus. Só Ele pode me tirar desse lugar que eu não aguento mais tantos anos aqui. Eu estou dependente, porque se eu não fizer isso, a minha família vai sucumbir. Eu só tenho essa porta, mas uma porta me foi aberta. Então, por favor, eu te escondo, sobe ao telhado. E ali eles fizeram. E ali eles cumpriram a sua palavra, fizeram uma aliança. Faremos assim, porém, ao ir embora, deixe sobre a janela um fio de escarlata. Quando a cidade for entregue aos nossos pés, você e sua casa será salvo. E assim foi. Chegou ali alguns militares, alguns seguranças da cidade, perguntando para ela: alguns homens de Israel estiveram por aqui, porque existem espias na nossa terra. Dentre os nossos muros tem homens aqui espiando a nossa fortaleza. Ela: sim, estiveram dois homens aqui, mas logo foram embora. Eles não estão mais aqui. Ela: tem certeza? Tenho, sim. E por aí esses homens foram salvos pela Raabe, uma prostituta. Uma aonde nenhuma pessoa dava glória ou honra, porque aquilo que ela fazia não era digno de honra. Quem ela era não era digno de respeito. As pessoas tinham ela como objeto, ou talvez a ignoravam ao passar numa feira, no meio das ruas. Mas ela foi a única crente naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer hoje à noite? Para de se apegar à estrutura. Nós falamos de um lado, mas estamos falando de outro. Pare de se apegar a lugares. Não é ambiente. Não é ambiente que vai mudar ou fazer aquilo que o seu coração diz para fazer. Não é pelo ambiente. Ela estava em um lugar onde era o inimigo do povo de Deus, onde Deus iria sucumbir, mas ela creu. Em vez de temer, ela creu e entregou tudo que ela tinha, para que ela tivesse uma oportunidade de ser ministrada por Deus, e ter uma porta de salvação. Talvez você aqui tenha uma única oportunidade, que é hoje. Por isso uma dádiva chamada presente. Hoje é um presente de Deus para mim e para você. O amanhã é uma certeza que não temos. O ontem é algo que já passou. Mas hoje é dia de decisão. Hoje é dia de eu e você se decidir por Jesus, por Deus, por estar com essa porta aberta e nele entender que Ele pode fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz. E por vezes eu e você estamos em ambientes e colocamos a culpa no ambiente dizendo assim: mas é por conta do lugar onde eu estou que não flui, é por conta da faculdade, é por conta da escola, é por conta dos meus amigos que eu não consigo servir ao Senhor, é por conta de tal lugar que eu não consigo chegar aos meus objetivos. Tudo é a culpa de um lugar, mas não é este o segredo. Jesus foi levado ao deserto, e no deserto, um ambiente de escassez, Ele foi tentado. No ambiente de escassez, Jesus foi tentado. No ambiente de escassez, Jesus foi tentado por Satanás. Se tu és o Deus, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele afrontou Jesus, houve afronta ao Senhor Jesus, e Ele venceu. Mas a palavra diz que Jesus era o segundo Adão, e se Ele era o segundo, existia um primeiro. Se existia um primeiro, era o primeiro Adão. A diferença entre um e o outro, o ambiente.
Adão estava ali no jardim. Adão tinha de tudo. Adão tinha a presença do Senhor. Adão tinha segurança. Adão tinha do fruto da terra. Adão podia comer de tudo, mas Jesus estava num deserto. Jesus tinha fome. Adão podia comer de tudo. Adão caiu, Jesus permaneceu de pé. Jesus estava sendo tentado por Satanás, ali durante todo o tempo, mas ali Adão tinha a presença de Deus, caiu, e Jesus, mesmo sendo tentado, permaneceu de pé. Percebe? Não é o ambiente, é o coração. O que Deus nos chama hoje é, cara, que o nosso coração esteja voltado à centralidade de Cristo, porque Cristo venceu, Ele passou nessa terra, Ele venceu por todos os intempéries da vida. Ele foi experimentado e tentado em tudo. Então não é desculpa para você dizer, é por causa do ambiente, é por causa que eu vivo num muro. Naquela época, Raabe vivia em um muro. Raabe e tantas outras pessoas ou famílias viviam em um muro. Entenda o muro como favelas. Era o lugar onde eles poderiam criar ali as suas tendas, as suas casas. Os muros ali, eles tinham grande largura, e habitavam casas em cima dos muros. As pessoas faziam casas de habitação ali. Casa de Raabe era em cima dos muros da cidade, e ela ali podia ver de camarote, ali o povo dando volta em Jericó, ela assistindo todos os dias. Para ela era um plano da Netflix, onde ela tinha ali a série acontecendo dia a dia, e ela maratonou essa série, esperando ali por uma certeza e uma convicção daqui aqueles homens de Deus falou com ela: eu tenho a minha palavra, coloque um fio de escarlata na sua janela. E assim ela fez, esperando a palavra de Deus, esperando a promessa de Deus. E a partir desse momento, agora da outra ponta, aquele povo vendo a promessa de Deus logo adiante, e crendo na palavra, sabendo que ali está uma muralha fortificada, ali está uma grande cidade que é impenetrável, é indestrutível. Nós só temos aqui flautinha, temos aqui trompete, uns negócios aqui para fazer barulho, mas o povo lá tem uma grande cidade. Como faremos? Só o Senhor. Crendo numa palavra, eles não retrocederam e avançaram em obediência e em fé. E a partir desse momento, quando a fé foi executada, o de repente de Deus acontece diante dos seus próprios olhos. Aquela muralha fortificada cai diante dos seus pés, e ali a promessa de Deus se cumpre para o povo de Israel. Aquele povo avança, aquele povo cheio de fé, vendo o milagre diante dos seus olhos, eles tomam a cidade diante das suas mãos. Porém Raabe, da mesma forma, está dentro da sua casa, vendo todos os seus amigos sendo subjugados pelo fio da espada do povo de Israel. Olha fulaninho de tal, ele me vendia pão, morreu. Fulaninho de tal, morreu. Olha o Juliano, morreu. A partir desse momento, todos que essa mulher conhecia morreram. Só ela e a sua família permaneceu de pé. Grande detalhe, sua casa era no muro. Mesmo o muro caindo, a sua casa permaneceu de pé. Eu quero que você coloque de pé agora. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Hoje é um dia de festa, mas também de posicionamento. Qual será a segurança que você tem se apegado? Qual será a muralha que você tem colocado e depositado a sua segurança? No que você tem se apegado? Qual a estrutura que você tem depositado a sua fé? Aonde você tem depositado sua confiança, jovem?
Em qual lugar você tem enveredado? Em quais ambientes que você tem passado? Em que lugar você tem peregrinado? Sabe, Rafa, eu tenho passado por tantos lugares e eu não me encontro digno de estar na presença de Deus. Por tantas vezes eu estou, sim, eu venho à igreja, mas parece que é muito difícil eu me relacionar com Ele. Eu tento até, mas são tantos desafios, são tantas muralhas que são postas diante de mim, e eu paro para orar durante um tempo e eu logo pego no sono. Eu não consigo ter constância, eu não consigo. É muito difícil para mim parar para ler a Bíblia. Eu não tenho tido tempo de qualidade com o Senhor há tanto tempo, sabe? Eu sei que eu preciso buscar mais, mas eu até tenho feito planos. Esse ano eu até fiz o plano de ler a Bíblia inteira, mas eu logo parei, eu não consegui concluir. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido sozinho. Está aí. Talvez você está conseguindo, não está conseguindo porque você está tentando sozinho. Deus nos chama a dar 6 voltas pela nossa força, mas a 7ª, Ele está dando 7 voltas junto com você. E na 7ª, Ele te entrega o lugar da promessa diante dos seus pés. Sabe, o Evangelho ele é difícil mesmo, ele não é fácil. A palavra de Deus mesmo nos fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu porque ele obedeceu. Se ele obedeceu, é porque ele tinha a palavra de Deus, e ele sabia qual era a sua missão. Nós, eu e você, temos palavra de Deus, e se temos, obedeceremos e avançaremos. Essa é a palavra do Senhor hoje à noite. E mesmo que você não se ache capaz, mesmo que você não se ache em condição de se achegar à presença de Deus, ou que você não tenha total capacidade de receber a bênção do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, porque você pecou, porque você falhou em algum instante, eu quero ler uma passagem com você. Mateus capítulo 1, verso 1 vai dizer o seguinte: e este é o registro dos antepassados de Jesus, descendentes de Davi e de Abraão. E Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou a Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão nem era peixe, era homem, e Salmão gerou a Boaz, escuta só, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Daquela que se achava indigna, daquela que se não achava capaz, daquela que estava num ambiente de pecado, mas viu uma oportunidade de mudar de vida, viu uma oportunidade de crer num Deus que pode fazer um povo numeroso passar através de uma cidade fortificada, uma cidade intransponível. Esse muro foi dado aos seus pés, ela creu, porque ela creu, ela foi vitoriosa. E neste momento, aquela que tinha uma reputação e a honra lá embaixo jogada ao chão, o próprio Deus a exalta, colocando na genealogia do seu próprio filho. Não se ache indigno essa noite de se achegar ao Senhor Jesus, porque é o sangue dele quem nos limpa e justifica de todo o pecado. Como eu falei, o justo, ele viverá pela fé. Creia, Jesus deu a sua vida pela minha e sua vida. Não vire as costas para isso. Assim como essa mulher que viu uma porta e uma oportunidade de crer, creia hoje à noite. Entregue a sua vida ao Senhor, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz em meio a essa peleja. O Senhor está contigo, você não está sozinho. Ele vê as suas lágrimas, Ele enxerga
enxuga as suas lágrimas. Ele te pega no colo hoje, filho. Ele te chama para perto. Ele te fala: filhinho, eu te conheço. Foi eu quem te formei. Foi eu que eu te criei. Eu te coloquei em meus braços. Eu te trato. Você não está só, mas eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Eu te coloco no centro da minha vontade e eu derramo o meu amor no seu coração. Vai, Senhor, mais uma vez, conforme, Senhor, a tua palavra, Senhor. Derrama, Senhor, de uma nova porção, Pai. Derrama, Senhor, de uma nova, Senhor, oportunidade, Jesus. Assim como foi com aquela mulher, uma nova porta, Senhor, uma nova transforma, Senhor, a nossa realidade, Senhor. Transforma, Senhor, este deserto, Senhor, em oportunidade, Deus. Pode ser, existem pessoas aqui que estão passando pela prova da enfermidade, por tantas coisas, Senhor, por tantas circunstâncias, por tantos problemas que podem ser impossíveis, Senhor. Mas, Senhor, a nossa súplica é: não retire o problema, mas em meio do deserto nos faz trazer uma, Senhor, oportunidade de ter uma experiência transformadora com tua santa presença, Senhor. Que o deserto seja o lugar aonde que o Espírito Santo te leve para ter maior profundidade e intimidade com Ele. Não reclame do deserto, porque o deserto está te forjando para ser mais parecido com Ele. Não te reclame porque você está sendo tentado, porque na tentação você vai vencer. Ah, meu Deus, aleluia. Só queria um aqui comigo para dar glória. Meu Deus, que essa noite o Senhor possa fazer muito além dos seus planos, daquilo que você tem planejado ou que você tem executado com a sua própria força. Que o poder dele venha a ser manifesto na sua vida, porque ele faz além. Deus faz além. Deus Faz muito além do que pedimos, do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Nós estamos finalizando esse culto, mas eu quero te dar uma oportunidade hoje. Se essa palavra falou o seu coração, se em meio aos louvores você foi ministrado e o Espírito Santo te incomodou, eu quero dar uma oportunidade para que você possa, assim como essa mulher, ter uma porta aberta diante de você hoje. Lembre-se, você tem um presente hoje, que é o dia de hoje. Você não tem um amanhã. O amanhã Deus pertence, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que você tem é hoje. Então decida hoje, saia desse muro, agarre a oportunidade que Deus está colocando diante dos seus olhos. E se você está aqui hoje à noite, essa palavra falou o seu coração, e gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você gostaria que o Senhor Jesus fosse Senhor da sua vida, que o Senhor Jesus governasse todos os atos a partir de hoje, em tudo que você fizer, gostaria de entregar os seus planos, os seus projetos, a sua família, tudo a Ele. Agora nada mais lhe pertence. Você morreu para este mundo, mas agora é o Senhor Jesus que habita em seu coração e você quer viver para Ele. Se você nunca fez isso diante das pessoas e gostaria de fazer hoje à noite, levanta a sua mão, quero orar com você. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Deus te abençoe, varão. Que o Senhor seja com você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Continue com seus olhos fechados. Estamos em guerra aqui. Continue com seus olhos fechados, porque estamos em uma batalha espiritual. Talvez você veio aqui e você está com um grande peso nas suas pernas e suas mãos. Você queria levantar, mas não consegue.
Hoje à noite é uma noite de decisão e o Senhor está te chamando. Volta, filhinho. Se existe alguém aqui também que já foi dos caminhos do Senhor, se desviou em algum momento, mas gostaria de retornar aos caminhos do Senhor, quer fazer isso hoje diante da igreja, levanta a sua mão, nós vamos orar com você. Tem alguém aqui? Glória a Deus, minha irmã, Deus te abençoe. O Senhor é muito bom. Mais alguém? Continue com os olhos fechados. Mais alguém? Deus faz além. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Aleluia. Sei que Deus é de fazer muito mais. Tem mais alguém? A gente cantar mais esse verso dessa canção. Você vai ter esse tempinho para se decidir, amém? Feche seus olhos. Deus faz. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz. O Senhor faz além. Aumenta o nível da adoração na casa do Senhor. De fazer abre a sua boca e canta muito isso. mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso Nós te adoramos, ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Só o Senhor faz. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer se juntar a esse time aqui? Pietro, Luísa e Ana. Tem mais alguém que quer se juntar a esses três? A palavra de Deus fala que nesse momento o céu está em festa. A palavra de Deus fala que nesse momento os anjos estão em festa. O próprio Deus está em festa.
O próprio pai está em festa. Aquele filho que estava distante retornou. O pai está em festa. Se o céu está em festa, a igreja tem que estar em festa. Se alegre, meu irmão, dê glória a Deus. Se alegre porque existe salvação no dia de hoje. O Senhor Jesus faz. Tem mais alguém? Aleluia. Ana Luísa, olhe para mim. Olhe para mim. Escute com atenção. Essa decisão eu tomei com 10 anos de idade. Você acredita? E eu fui, sabe por quê? A turma sabe. Eu sempre conto isso aqui. Mas eu fui numa escola bíblica de férias, EBF. E lá, Luísa, Pedro, tinha cachorro quente. Eu fui por causa do lanche. Meus tios me convidaram, eu fui. E nessa EBF só tinha crianças. A tia que ministrou a palavra falou: quem quer aceitar esse Jesus? Eu não posso te dizer se eu sabia completamente o que era isso, mas saltou o meu coração. E eu tive essa oportunidade e agarrei. Eu estou em Cristo desde então. E glória a Deus por isso. Eu quero dizer que essa oportunidade que vocês estão fazendo hoje é a melhor decisão que vocês podem tomar na vida de vocês. E a partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. E eu gostaria de orar com vocês. Gostaria que vocês fechassem os olhos. E eu vou fazer uma oração. Repita comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Me perdoa, Senhor, dos meus pecados, do meu passado. Apaga, Senhor. Mas, Senhor, a partir de hoje, me faz nova criatura em Cristo, Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, me ajude, Pai, com meus irmãos, a ser mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. queridos, eu vou contar até 3. E no momento que eu contar até 3, eu vou pedir para vocês olharem para trás. E esse lugar vai entrar em festa, a maior festa que você já viu. Amém? Então vamos lá? 1 em nome do Pai. 2 em nome do Filho. 3 em nome do Espírito Santo de Deus. Olha para trás e celebre ao nome do Senhor. Todos esses, a partir de hoje, são seus irmãos em Cristo Jesus. Celebre, igreja. Sai do seu lugar e dê um abraço aqui neles, em nome de Jesus.